Aqui em nossos estúdios eu vou conversar ao vivo com a presidente do Podemos Mulher no estado do Piauí, Analice Barroso. Olá, Analice, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de política, de mulher na política, de desenvolvimento político para o nosso estado. Coisa boa, Analice. Quero começar te perguntando algo que nós já falávamos nos bastidores aqui do nosso jornal. Como é que o Podemos observa, avalia o resultado das mulheres nas eleições 2020? Foi a contento essa participação das mulheres na política ou precisa melhorar? Precisamos melhorar muito, precisamos avançar. As mulheres, elas têm um olhar especial na política, então precisamos desse maior engajamento, mas também de oportunizar que essas mulheres elas concorram de forma efetiva, não só de forma figurativa. Já houve um avanço, já avançamos sim, mas o que queremos é ainda ocupar um espaço ainda maior em todas as esferas do poder, com voz, não só para dizer que é uma mulher naquele local, mas essa mulher decidindo, essa mulher tomando decisões e representando outras mulheres também. Coisa boa. Analice, fala um pouquinho para a gente, Podemos Mulher, como é que vocês estão se organizando justamente para promover dentro do partido Podemos aqui no estado do Piauí este espaço ideal para que a mulher possa ganhar essa representatividade na política? Do ano passado eu assumi o Podemos Mulher na cidade de Oeiras, a primeira capital do Piauí, minha cidade querida. E esse ano eu assumi, há alguns meses atrás, o Podemos Mulher no estado no Piauí, exatamente com a missão de difundir do litoral ao sul do estado, essa missão de levantar mulheres, encorajar as mulheres a participarem da política, porque a política não é um espaço, não é um meio favorável às mulheres. Nossa. Existe sim violência política de gênero. Os desafios enfrentados pelas mulheres são bem maiores do que os desafios enfrentados pelos homens. As mulheres elas precisam se dedicar muito mais para ocupar o mesmo espaço. Então, as mulheres precisam desse encorajamento, desse apoio, não só de mulheres, mas de homens também, claro, para que seja que a política se torne um meio mais acolhedor, um meio mais seguro à presença das mulheres. Coisa boa. Analice, nós estamos sempre falando de política, de eleições aqui no Jornal O Dia News, porque também no próximo ano aqui já teremos eleições gerais, nacionais aqui no Brasil. Quais são as expectativas do Podemos aqui do estado do Piauí e, é claro, em particular do Podemos Mulher, de olho nas eleições de 2022? O Podemos, ele quer assumir o protagonismo da transformação política no Piauí. Como poderia assumir esse protagonismo? Com muito diálogo. Diálogo sem radicalismo, sem extremismo, sem polarização. Nós queremos a transformação pensando numa política para o povo, não um projeto de poder, simplesmente chegar ao poder e se manter no poder, mas uma política que pensa no povo, que pensa nas mulheres, nas crianças, nos idosos, que pensa no setor produtivo do nosso estado, que é um setor que é tão maltratado, o nosso cerrado piauiense, que produz tantas riquezas, mas que tem um olhar ainda sem tanto prestígio, e eles reclamam, pessoas que pagam impostos, que produzem, que geram emprego, que geram renda para o nosso estado. Então, através desse diálogo, principalmente escutando o que o nosso povo quer. A gente não pode simplesmente chegar ofertando o que o povo não precisa, mas para saber o que o povo precisa, precisamos primeiro escutá-lo, saber de suas necessidades, de casa em casa, não fazendo política apenas nos gabinetes, apenas conversando com políticos. Precisamos escutar o povo, de casa em casa, pé no chão, na periferia, na zona rural, na zona urbana, fazendo um trabalho exatamente de acolhimento, estimulando todo mundo a fazer parte da política. O Podemos, ele quer resgatar o orgulho de se fazer parte da política. Os políticos hoje, alguns têm vergonha de dizerem que são políticos
E muitos, quando eu convido, vamos fazer parte da política, não vou, não acho que, assim, eu sou empreendedor, ou eu sou comerciante, eu não quero me envolver com isso, como se fosse uma coisa feia, uma coisa errada. Mas a política, ela faz parte de nossas vidas. Tudo, da hora que a gente acorda, a hora que vamos dormir, tudo que acontece são decisões políticas. Se vamos usar máscara ou não é decisão política. A quantidade de vacinas são decisões políticas. As comunicações são decisões políticas. Então, não podemos ficar simplesmente como observadores. Precisamos nos levantar, ir lá, fazer a diferença, dizer o que queremos, o que precisamos. Então, sair desse polo passivo e realmente agir. Legal. O que queremos é agir, são ações. Analice, olhando um pouco para a evolução da nossa sociedade, observando como o que realmente nós temos na prática de execuções de políticas públicas para a inserção da mulher, muitas pessoas até chegam a dizer que a mulher não participa da política porque não gosta, porque não tem interesse. Pelo visto, não é bem isso? Eu escuto isso quase todos os dias. Absurdo, eu né? faço enquetes lá no meu Instagram, perguntando: você concorda com a participação da mulher na política? Você concorda que precisamos aumentar essa discussão em todos os meios? E eu recebo lá no meu direct mensagens do tipo: as mulheres não participam simplesmente porque não têm interesse, elas não querem, o Estado não pode obrigar as mulheres a participarem da política. Eu recebo mensagens com esse teor. Eu fico assim, até assustada. Como assim as mulheres não têm interesse? Mas, infelizmente, as mulheres elas foram criadas, elas foram educadas para ocupar os espaços privados. Elas não foram estimuladas desde sempre a ocupar os espaços de poder. Não é um simples não querer. Não é falta de interesse, mas é cultural. O machismo está enraizado em todos os meios, inclusive na política. Então, essa transformação também precisa acontecer na política. A gente precisa incentivar as mulheres a participarem. Inclusive, eu sempre digo que as mulheres, quando elas são empoderadas, quando elas sentem que a sua voz é respeitada, que a sua voz é escutada, inclusive a violência contra a mulher diminui, porque ela reconhece o seu valor. Sim. Ela reconhecendo o seu valor, ela não aceita relacionamentos abusivos ou os reconhece com maior facilidade ou tem mais força para sair de um relacionamento abusivo. Então, a política, ela não só um meio de erradicar a violência contra a mulher, mas também de como prevenir. Legal. Despertando essas mulheres, encorajando as mulheres. Porque podemos sim, podemos fazer essa transformação. E o partido Podemos aqui no Piauí quer assumir esse protagonismo, essa diferenciação. Estamos agora numa campanha de filiação. Legal. Então, mulheres que estão me assistindo agora, eu convido vocês a participarem do Podemos. E não se enganem, não é um partido que você vai só assinar a sua ficha, não. É um partido que realmente participa. Eu fiquei extremamente surpresa. Eu converso diariamente com a nossa presidente nacional do Podemos Mulher, a Márcia Pinheiro, com a Renata Abreu, a presidente nacional do Podemos Mulher. Esse engajamento com mulheres de todos os estados, uma encorajando a outra, uma trazendo projetos que estão realizando naquele local, pode também realizar aqui no Piauí, trocando experiências. É algo fantástico e é trabalho, é muito trabalho. Tem dias que eu recebo algumas missões assim, de campanhas nacionais para começarmos a trabalhar. Recebo uma mensagem no domingo, 11 horas da noite, e na segunda-feira de manhã já está lá dando a resposta, executando. Legal. Inclusive,
Agora em agosto, não é somente o aniversário da Lei Maria da Penha, Sim. mas também é o aniversário da Lei de Importunação Sexual, que é um projeto da Renata Abreu, a nossa presidente nacional. E assim como a Lei Maria da Penha precisa ser mais difundida, não é uma lei tão jovem, mas que as pessoas não têm tanto conhecimento. Então, começaremos, e eu fui convidada a ser essa mulher que vai levantar essa bandeira aqui no Piauí, lá em Brasília. Vai ser uma campanha nacional, assim como o Sinal Vermelho. Sim. Vai ter essa campanha de combate à importunação sexual, principalmente no transporte público. Legal e necessário. Vamos, é claro, dar voz às mulheres que precisam ser ouvidas, porque não adianta nada falarmos de políticas públicas para as mulheres feitas por homens, né? Exato. As mulheres é que precisam tomar o protagonismo de suas vidas. E o Podemos é um partido que as mulheres estão sendo convidadas, não é simplesmente para cumprir cota, não. É para realmente participar, ter voz, ter vez. E o nosso partido está organizando agora, ainda para esse ano, na segunda quinzena de novembro ou primeira quinzena de dezembro, um grande encontro regional aqui em Teresina, onde traremos as lideranças, todas as lideranças do Nordeste e também lideranças nacionais, para fortalecer o nosso partido, para fortalecer esse nosso propósito aqui no nosso estado, que merece um olhar especial de todo o Brasil. Legal, muito obrigado, Ana Alice. Boa sorte à frente do Podemos Mulher no estado do Piauí. E, é claro, volte mais vezes. A gente Obrigada. Obrigado, boa tarde. Viu? Boa tarde.